Está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 3 o seguinte: E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e que eis que já agora está no mundo. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma época onde somos bombardeados por muitas vozes o tempo todo. Desde o momento em que acordamos, há alguém dizendo o que devemos pensar, vestir, sentir, comprar, defender ou rejeitar. Redes sociais, influenciadores, artistas, ideologias, memes, notícias, todos competem pela nossa atenção. E o mais perigoso não é a quantidade de vozes, mas o fato de que muitas delas parecem certas. Carregam frases bonitas, discursos sobre amor, sobre aceitação, falam de liberdade, de progresso, de uma espiritualidade aberta, mas silenciosamente negam a centralidade de Cristo, negam a encarnação de Cristo, negam a autoridade de Cristo e a sua verdade absoluta. É disso que o apóstolo João está falando neste versículo. Não se trata apenas de um ataque direto e escancarado contra Jesus, mas de uma sutileza que se infiltra, se disfarça, se acomoda e engana. E João chega e alerta: o espírito do anticristo não está apenas por vir, ele já está no mundo. E talvez o mais alarmante é perceber que ele não aparece com chifres, mas com carisma. Ele não assusta, ele seduz. Ele não expulsa as pessoas da igreja, ele até entra junto com elas. E em meio a essa correria desenfreada dos nossos dias, a avalanche de conteúdo e a pressa de consumir e responder tudo rapidamente, é fácil deixar o discernimento de lado. Sim. O nosso problema hoje não é a falta de informação. Não. Pelo contrário, é o excesso dela. É o excesso de informação. E no meio desse excesso, nós perdemos a capacidade de julgar, de filtrar, de refletir. Nós estamos cansados, sobrecarregados, distraídos. Nós lemos mais legendas do que capítulos bíblicos. Nós compartilhamos frases, muitas vezes sem saber de onde vieram. Nós aplaudimos discursos apenas porque nos emocionaram, sem perceber o espírito que os inspira. E isso é muito perigoso. Sim, isso é muito perigoso, porque o engano espiritual quase sempre se esconde por trás de uma boa intenção. Vem camuflado como uma boa intenção. E o apóstolo João nos dá um critério bastante claro, direto e urgente. Qualquer espírito, qualquer ideologia, sistema, filosofia, movimento ou mensagem que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. É simples assim. Parece algo simplório, mas é muito profundo. Porque confessar que Jesus veio em carne não é apenas afirmar um fato histórico, é sobretudo reconhecer que Ele é Deus, que se fez homem, que habitou entre nós, que é o centro da verdade, o centro da história e que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Qualquer coisa, sim, qualquer coisa que negue isso, ainda que sutilmente, está em oposição ao Espírito de Deus. E aqui está o desafio da nossa geração: discernir, parar, respirar, filtrar. Porque discernimento não é desconfiança exagerada, nem medo de tudo, mas é sabedoria espiritual.
Significa estar tão cheio da verdade que qualquer mentira, por mais maquiada que possa estar, se torna visível. Significa ter um coração tão alinhado com o Espírito Santo que passamos a conseguir perceber quando algo, mesmo bonito, está vazio de Deus. Mas como discernir em meio a tanto barulho, tanto ruído, tantas vozes? Como ouvir a voz de Deus em meio a tantas outras? Há tantas outras vozes que se impõem com força. A resposta começa com intimidade. Deus não se revela no barulho da pressa, mas na quietude do secreto. Discernimento não se compra, se cultiva. Ele é fruto de uma vida alinhada com a palavra, sensível ao Espírito e atenta aos sinais. E acima de tudo, é um dom que Deus dá para aqueles que pedem com sinceridade. A sabedoria que vem do alto não é negada a quem a busca com um coração humilde. Não. E ela é essencial para viver hoje. Sem discernimento, nós corremos o seríssimo risco de chamar trevas de luz, de aceitar o errado por parecer bom, de colocar o rótulo Deus em coisas que Ele nunca abençoou, que Ele nunca aprovou, de deixar que vozes estranhas nos guiem, quando somente uma voz deveria estar conduzindo a nossa vida, a voz de Deus. O espírito do anticristo, como João bem fala de forma muito clara, o espírito do anticristo já está no mundo. Não como um personagem de filme, mas como uma influência que tenta sutilmente tirar Jesus do centro. Ele está nas ideias que exaltam o eu acima de tudo. Está nas mensagens que promovem espiritualidade sem renúncia, que promovem fé sem obediência, que promovem graça sem verdade. Ele está nas filosofias que dizem que todos os caminhos levam a Deus, desde que você se sinta bem, se sinta confortável. Ele está nas distrações que roubam o nosso tempo com Deus. Nos conteúdos que anestesiam a nossa consciência, que afagam o nosso ego, nas opiniões que negam a cruz em nome da liberdade. E se não estivermos vigilantes, atentos, seremos arrastados. Não porque somos maus, mas porque estamos distraídos demais para perceber o que está de fato acontecendo. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, é hora de acordar. É hora de parar de viver no automático, achando que só porque algo é popular é certo, que só porque alguém fala bonito está com Deus, que só porque sentimos algo bom é o Espírito Santo. Nós precisamos voltar à essência. Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, é o filtro. Se uma ideia, uma mensagem, um conselho ou um estilo de vida nega essa verdade, por mais moderno, por mais inclusivo, por mais bonito que possa parecer, não é de Deus. Você precisa discernir. E discernir exige tempo com Deus, exige confronto, exige coragem para nadar contra a corrente, para dizer não quando todos dizem sim, para desligar o barulho e ouvir a verdade, para escolher a profundidade em um mundo que vive de superficialidade. Mas a boa notícia é, sim, há uma notícia boa. A boa notícia é, Deus não nos deixa confusos. Ele não nos chama para viver assustados ou desconfiados de tudo. Deus nos capacita, Ele nos ensina, Ele nos revela. Basta que peçamos, basta que o desejemos mais do que desejamos a aprovação do mundo. Seja alguém que discerne
que pensa, que reflete, que julga com a mente de Cristo, que confere todas as vozes à luz da única voz que importa, a voz de Deus. Seja alguém que, mesmo em meio ao turbilhão de estímulos, permanece firme, com os olhos fixos no Autor e Consumador da fé, que ouve Jesus e somente depois decide o que ouvir mais, se achar que é necessário ouvir. Porque nesse tempo de muitas vozes, a sua vitória está em ouvir e seguir a única voz que é eterna e que te conduz à eternidade. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.